pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Com Nós estamos aqui de volta na nossa próxima lição desse trimestre que está muito especial. Essa lição está com o título Parábolas. E nós vamos estar conversando com você sobre essa lição, especialmente essa gravação, essa semana nós vamos conversar sobre a primeira lição. E eu tô aqui com os nossos convidados muito especiais que vão estar compartilhando com a gente hoje os aprendizados e os ensinamentos que nós tiramos dessa lição essa semana. Então, quero pedir aí que vocês se apresentem, pessoal. Digam aí de onde vocês são, o nome de vocês, para a gente se conhecer melhor. Olá, eu sou o Matheus Advíncula, tenho 20 anos, sou natural do Mato Grosso, mas hoje moro no Mato Grosso do Sul e trabalho no Centro Internacional de Treinamento Madison. Sou um voluntário aqui. Olá, eu sou a Andy e eu tô no mesmo lugar que o Matheus, tô no Centro Internacional de Treinamento Madison e eu sou voluntária aqui, sou missionária e tem sido um prazer, servir ao Senhor. Amém. Eu sou a Isadora, eu também sou missionária, atualmente estudante de fisioterapia. Eu moro aqui no Rio Grande do Sul com a minha família e também tenho atuado aí em alguns ministérios como o Ministério Light, né, de apoio aos cursos às escolas missionárias. Então, é um prazer para a gente poder estar aqui com vocês, né? E a gente quer fazer um convite muito especial, que é o convite de vocês nos seguirem lá nas redes sociais, @GYC Brasil no Instagram. Lá a gente vai estar atualizando vocês cada vez que sair um episódio novo do Com GYC. E aí vocês já podem seguir a gente lá e também seguir o nosso canal no YouTube, para ficar por dentro de tudo que vai estar acontecendo. E vocês podem ficar ligados para assistir as nossas séries de vídeo anteriores, que a gente já fez também, e que estão muito legais, estão muito boas. Compartilhe com os seus amigos, né? Não esqueça de enviar para aqueles que você conhece, que você sabe que vão gostar, que vão aproveitar esse material, e também para que possa apoiar a escola sabatina de vocês aí na igreja local, para que possa apoiar os professores da escola sabatina, para que possam também trazer um conteúdo de qualidade para os seus alunos. Então, vamos lá para a nossa lição desta semana. A lição 1 dessa semana, ela tem como título Criando Raízes. Interessante, né? Criando raízes. Raízes nos relembram coisas profundas, coisas que demoram tempo para conseguirem se estabelecer, né? E a lição dessa semana, na verdade, ela vem falando de uma parábola que tem tudo a ver com raízes, tem tudo a ver com plantas, tem tudo a ver com agricultura, tem tudo a ver com essa questão natural do mundo visível que a gente vê da natureza, né? E eu acho muito interessante porque o texto-chave está lá em Marcos 4, perdão. Marcos 4 nos fala sobre a parábola do semeador. E a parábola do semeador, Jesus contou ela num momento muito interessante, muito especial. Jesus, ele estava ensinando, imaginem comigo aí, Jesus estava ensinando na beira do mar, né? Imagina ali na praia, né? E tinham muitas pessoas ao redor dele. E foi aglomerando tanta gente, que não houve mais espaço naquele lugar para que ele pudesse ficar ali. As pessoas ficaram muito em volta dele. Então, ele entrou num barco, né? E pediu que os discípulos remassem um pouco para dentro, para que ele pudesse ficar visível diante de toda aquela multidão. E aí, toda aquela multidão estava olhando e ouvindo Jesus. E a Bíblia fala, no verso 2 do capítulo 4, que assim
lhes ensinava muitas coisas por parábolas no decorrer do seu doutrinamento. Então, Jesus ele estava ensinando as pessoas e ele utilizava de parábolas. E essa foi a primeira parábola que Jesus contou, a parábola do semeador. Conta que ele estava assim em cima do barco e ele via as colinas, as pessoas que estavam ali também viam as colinas ao redor, e ali naquelas colinas, aqueles planaltos também, tinham pessoas trabalhando na terra, pessoas semeando, pessoas colhendo, e todo mundo conseguia ver, era algo muito natural para eles, né, de ver no dia a dia. Então Jesus se utilizou dessa ilustração visível, dessa visão que eles estavam tendo ali, né, daquele mundo natural, para ensinar algo muito importante. E aí, meus amigos, Andy e Matheus, eu queria lançar para vocês uma pergunta, né, a respeito desse momento especial que Jesus ele está colocando aqui, né? E a pergunta seria: por que Jesus usou representações do mundo natural e visível para ensinar coisas sobrenaturais e invisíveis? Ele fez isso muitas vezes através de parábolas, mas por que vocês acreditam que ele fez isso? Ok. Acho interessante que tem um texto no Espírito de Profecia que fala que Jesus falava de forma simples, mas tocante. Ele, se não me engano, o Espírito de Profecia fala, não vou lembrar agora onde está escrito, mas tem um trecho que fala que as pessoas que ouviam Jesus, elas não precisavam de um dicionário para entender aquilo que ele estava falando. O que isso significa? Jesus estava falando era para pessoas. Ele queria que as pessoas entendessem o que ele estava falando. Então, nada melhor para você fazer uma pessoa entender aquilo que você está falando do que você falar numa linguagem que ela vai te entender. Você falar de um jeito que ela vai te entender, você usar figuras que ela está acostumada. E é por isso que Jesus usava representações do mundo natural e visível para ensinar coisas sobrenaturais e invisíveis. Se Jesus começasse a apresentar um monte de teoria sobre o reino do céu sem algo prático, algo que a pessoa tivesse acostumada aqui, ia falar de quê? A pessoa ia falar bem assim, nossa, isso é bom para quem tá lá, para quem conhece esse tipo de coisa. Eu não sei, eu não conheço esse tipo de coisa. Então, isso não serve para mim. E é bem capaz que muitas pessoas, elas deixariam de acreditar em Jesus, elas desprezariam, ou talvez menosprezariam, né, que é diferente, ela não iria ter em tão autoestima o ministério de Jesus, exatamente por achar que aquilo não era válido para ela. Por pensar que, como é que eu posso dizer? Assim, isso é para um outro nível, eu não estou nesse nível ainda, vamos dizer assim. Isso é para um nível de pessoas, para uma pessoa que já está no nível mais espiritual, uma pessoa que já está no nível mais, um nível mais elevado. Eu não estou preparado para isso agora. Mas não, Jesus quer exatamente te levar para esse nível mais elevado. E o Evangelho, ao mesmo tempo que é complexo, porque a gente não entende como é óbvio do Espírito Santo no nosso coração, mas é simples. E é por isso que Jesus usava coisas do mundo natural visível para ensinar sobre as coisas do mundo sobrenatural, as coisas invisíveis. Por quê? Porque ele queria tornar isso o mais palpável possível, para que mais pessoas pudessem ser alcançadas, pudessem ser afetadas no bom sentido por isso. Pudessem entender, isso aqui vale para mim, isso aqui pode me salvar, isso aqui vai ser uma bênção na minha vida. E então ele precisava se fazer entender, usando parábolas, usando histórias, usando ilustrações do cotidiano das pessoas. Realmente, eu achei interessante que o Matheus ele mencionou que Jesus ele queria tornar as coisas acessíveis para todas as pessoas, né? Desde o menor até o maior, ou mais inteligente, ou mais intelectual. E aí a gente vê já o contraste que havia entre ele e os fariseus, ou os rabinos, né? Porque os fariseus e os rabinos, eles se mantinham numa posição de intelectualidade inalcançável para as pessoas, né? Para as pessoas que estavam ali era muito difícil, era tão complicado para elas viver aquilo ali, ou entender o que os rabinos, o que os fariseus estavam
querendo passar, ou viver, ou ensinar, ou saber, que elas acabavam rejeitando, ou negligenciando, ou não dando importância, porque aquilo era como se elas olhassem e dissessem, não, isso é demais para mim. E Jesus pegou a verdade que, como vocês disseram, é complexa e tornou acessível, tornou palpável para as pessoas, né? Palpável no sentido de que elas conseguiam ver na prática da vida delas as verdades que Jesus estava falando. E é muito lindo porque Ellen White, ela fala que as mais preciosas verdades da graça de Deus foram ensinadas através das parábolas, né? A gente fica imaginando assim que, não, mas que é uma historinha, né? Uma historinha de criança, parece. Não, mas ali tá as mais preciosas verdades da graça de Deus. E por isso que a gente deve dar tanta importância, né, para o estudo das parábolas. E eu acho interessante a questão de quando Jesus começa a contar agora essa parábola, né? Ele fala que o semeador saiu a semear, né? Ali a partir dos versos 3, né? Eis que o semeador saiu a semear, e aí ele já fala no verso 4 que uma parte da semente caiu na beira do caminho e vieram as aves e a comeram. Então, essa beira do caminho, ela representa um primeiro solo, né? E esse primeiro solo, a semente apenas caiu e nem sequer germinou, né? Porque ela caiu e os pássaros vieram e comeram. Depois, no verso 5, fala que outra parte das sementes caíram em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Então, aqui já representa pra gente o segundo solo, né? Que é o solo rochoso, aquele que não tem, a plantinha não consegue criar raízes porque a pedra impede, né? Que ela crie raízes. E eu lendo essa história, eu me lembrei muito de onde meu pai tem o nosso sítio lá. É um lugar na serra, né? Tem muitas, assim, montanhas e tal. E aí tem muita rocha também. E quando foi pra gente construir, eu tava ajudando ele a construir o galpão lá. E quando era pra gente colocar os palanques, assim, de firmar a casa, né? A gente começou a cavar e tinham pedras gigantescas. Eu não sei se aí onde vocês têm, então, tem pedras no solo. Mas aqui eram pedras, assim, que a gente simplesmente não conseguia tirar com a mão. A gente tinha que amarrar uma corda na pedra e aí amarrar, assim, num guindaste ou no carro, mas a gente puxava para ela poder sair, porque não tinha como, né? E aí eu fiquei pensando nesse solo rochoso, né? Como que a planta vai aprofundar? Não tem como, porque tem algo ali impedindo ela, né? De crescer. E aí, quando não tem raízes profundas, o sol saiu e já queimou essa planta. Já não conseguiu mais se desenvolver. Então, a gente teve o solo onde a semente nem germinou, né? Que era à beira do caminho. Depois a gente teve o solo rochoso. E a partir do verso 7, tem o terceiro tipo de solo, que é quando cai entre os espinhos. E diz que os espinhos cresceram e sufocaram, e não deu fruto. Então, essa aqui, a semente, ela germinou, ela brotou, ela cresceu, mas chegou uma altura que os espinhos a sufocaram e ela não produziu fruto. Né? Então, imagina, ela cresceu, ela teve energia para crescer, mas na hora de produzir o fruto, os espinhos eram tantos que eles sufocaram ela e ela morreu, né? E aí, por último, né? Ali o quarto tipo de solo é quando, no verso 8, outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, e vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. Então, a gente sabe que cada um desses solos, eles têm uma aplicação prática, né, para a gente. Eles representam os corações das pessoas, né? Os corações de cada um de nós.
E eu queria que vocês compartilhassem um pouquinho com a gente aí na segunda pergunta, né? Que eu vou colocar aqui para a gente ver. Na vida prática, o que pode impedir a semente de germinar no coração? Então a gente vê ali que no primeiro solo a semente nem sequer germinou, nos outros ela germinou, mas o que impediu ela de crescer? Ou o que impediu ela de dar fruto, né? O que seriam essas representações, né, na nossa vida prática? O que vocês teriam a nos dizer sobre isso? Eu acho interessante que o próprio Jesus, ele explica, né? A parábola. Você queria falar primeiro, Andy? O próprio Jesus, ele explica a parábola depois, né? Então, no verso 15, diz assim: e os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas tendo a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. Aqui, Jesus está tratando de um dos tipos de solo. E nesse tipo de solo, o problema foi que o Satanás foi e tirou a palavra do coração da pessoa. Ele já tinha explicado, então, que a semente significa a palavra. E aí, nesse caso, Satanás foi quem tirou a palavra do coração da pessoa. E aqui já nos diz por que a semente não germinou ali. Ali diz que a semente foi arrancada por Satanás. E eu estava ouvindo hoje no Desejado de Todas as Nações, se não me engano, falando que sobre a tentação de Jesus, a tentação e a vitória de Jesus no deserto. E lá falava que Satanás não poderia forçar, não poderia jogar Jesus de cima do templo, do pináculo do templo. Lembra que a última tentação ele mostrou os reinos da terra para Jesus e falou: tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. O Desejado de Todas as Nações disse que Satanás não poderia jogar Jesus do pináculo do templo porque Deus interviria para salvá-lo. E ele também não poderia forçar Jesus a se jogar do pináculo do templo. E isso é fantástico. Por quê? Porque tudo que ele pode fazer é tentar. E assim, Mateus, você tá doido? Tudo que ele pode fazer é tentar? Isso é muita coisa. Eu sei que é muita coisa. Mas ainda tem esperança. Se ele tivesse o poder de jogar ou de forçar Jesus a se jogar, aí sim a gente tá condenado. Mas não, ele tenta. A decisão final sempre é nossa. No caso, a decisão final é de Jesus. E hoje a decisão final sempre é nossa. E por que isso traz esperança? Porque se a gente se firmar a palavra, se a gente quiser que a semente germine, e a gente preparar o solo para isso, como o Espírito de Profecia fala, que nós temos que preparar o solo, cultivar o solo do nosso coração, a semente vai germinar. E não há poder no inferno ou na terra que possa impedir essa semente de germinar. E é por isso que isso traz esperança para a gente. Por quê? Porque a semente só vai ser impedida de germinar se a gente quiser, se a gente deixar. Se a gente clamar a Deus, Deus não vai nos deixar desamparados. Certamente Deus não vai nos deixar desamparados. E a semente vai germinar e vai produzir. Então, em última instância, o que pode impedir a semente de germinar no nosso coração? A nossa vontade. Acho que é a única coisa que pode impedir a palavra de Deus de operar e transformar a nossa vida. Eu fiz uma aplicação desse primeiro solo, né? Eu fiquei pensando aqui, né? A semente, que ela chega ao solo, mas ela não germina, não cria raízes ali, né? Ela é arrebatada por Satanás. Eu fiquei pensando aqui, né? Que às vezes a gente pode passar tempo com Deus, ler alguma coisa, né, da palavra dele, mas aí a gente sai do quarto e vai viver o dia, né? E eu acredito, assim, e a gente viu isso ao longo da lição também, que a palavra de Deus não deve ser somente lida superficialmente, mas ela nós devemos meditar a respeito daquilo que estamos estudando, daquilo que estamos lendo, né? De maneira que aquilo realmente seja internalizado. Então, eu acredito também que essa questão da semente que não germina e o solo, né, e tudo mais, também pode ser interpretado nesse sentido, né? Da superficialidade no estudo da palavra de Deus. Então, a semente, aquilo não se torna algo profundo e significativo para você. É arrebatado muito fácil, né? Então, você sai do quarto, vai viver a vida, vai se distrair com outras coisas. E aquilo que você estudou, aquilo que você aprendeu,
sobre Cristo, sobre a palavra dele, vem as coisas da vida e tira aquilo de você muito fácil, né? As tentações, enfim. Então, é uma coisa que eu meditei também. Achei bem importante isso que tu falou, porque é muito real e prático, né, pra gente. Quando a gente... Inclusive, eu tava lendo um comentário sobre esse tipo de solo, né, onde a semente apenas cai e não germina, e fala que Satanás, ele tá pronto, assim, ele tá se esforçando para tirar a palavra de Deus do nosso coração. E muitas vezes, quando a gente tá, por exemplo, diante da palavra de Deus, seja no nosso momento pessoal de estudo, seja na igreja, quando o pregador abre a palavra de Deus, seja em qualquer momento em que a palavra de Deus é aberta, Satanás diz que ele está ali com os seus anjos ao redor, né? Tentando distrair a nossa mente de alguma forma para que a palavra de Deus não germine no nosso coração, né? Não entre ali e não germine. Inclusive, por exemplo, isso já me aconteceu, é uma coisa muito prática, né? Quando alguém, por exemplo, vai pregar lá na igreja, vai fazer uma mensagem na igreja, né? E essa pessoa é uma pessoa de quem eu, sei lá, eu tô pensando alguma coisa a respeito da pessoa em si, e os meus pensamentos não ficam na palavra de Deus, né? Eles vão, sei lá, para o jeito que a pessoa tá falando, que não é o jeito que eu gosto de ouvir, vão para a roupa que a pessoa tá usando, que não é uma roupa que eu gosto, que me agrada, ou coisa assim, né? Então, tudo isso são coisas, são meios que Satanás usa para tirar a nossa atenção da palavra de Deus, né? Então, isso é importante. A gente deve cuidar para que, quando a gente está diante da palavra de Deus, nosso coração esteja aberto para ouvir a palavra de Deus, né? E que nada possa impedir essa conexão com a palavra de Deus. E a gente falou um pouquinho sobre esse primeiro solo, né? E a respeito dos outros 2 solos também são muito importantes, né? E fala muito aqui na nossa lição sobre também o solo rochoso, né? Um solo rochoso que representa a falta das raízes, e principalmente essa pessoa, ela recebeu a mensagem, recebeu a palavra, germinou no coração dela e ela recebe com amor, ela assim com entusiasmo, mas quando sobrevêm as dificuldades, né? Quando sobrevêm as lutas da vida, quando ela precisa abdicar de algo que ela gosta, a rocha do egoísmo ou a rocha do amor próprio impedem de que ela permaneça firme, né? E aí vem o sol, vem as dificuldades e acabam fazendo com que ela morra. E isso é triste também, né? É uma situação muito triste porque acontece conosco, muitas vezes pode estar acontecendo. E na questão dos espinhos, que também, se vocês tiverem algum comentário, fiquem à vontade, tá? A questão dos espinhos ali, né? Representam também os cuidados da vida, né? Que muitas vezes, como a Andy falou, acabam nos tirando a capacidade ali de frutificar para o Senhor. Porque a gente estuda a palavra, a gente lê a palavra, mas quando chega a hora da gente frutificar, de botar na prática, de mostrar, porque a fruta, se a gente pensar na árvore, né? A árvore, ela frutifica para quem comer? Para os outros, né? Para os seres humanos, para os animais comerem. E a gente, como espiritualmente aplicando isso, né, deveríamos frutificar para abençoar as outras pessoas que estão ao nosso redor, né? Só que aí os espinhos da vida impedem que a gente ofereça esses frutos para as pessoas. E a gente está ali sendo cristão dentro da igreja, frequentando, né, guardando os princípios que a gente sabe ali, mas a gente não consegue oferecer os frutos do Espírito para as pessoas, que é um coração manso, perdoador, né, alegria, paz, longanimidade, benignidade, né, todos os frutos que a gente conhece. Então, a gente pode estar tendo um coração cheio de espinhos, né, e a gente deve pensar sobre isso. Isa, enquanto você estava falando,
eu lembrei de uma coisa que eu achei legal que a lição falou, que é o seguinte: o defeito não está na semente. O problema está no solo. Por quê? Porque, digamos assim, são lotes, né? Às vezes dá problema no lote da semente. Para quem trabalha com agricultura, você deve ter passado por isso. Tipo, você compra, nenhuma semente daquele lote nasce. Por quê? Porque aquele lote saiu danificado. Mas se você compra uma semente de um lote bom, a semente vai nascer, a semente vai produzir. E se semente, você e o seu vizinho vai comprar no mesmo dia, e no seu vizinho produz muito bem, na terra do seu vizinho produz muito bem, na sua terra não produz nada. Ou ao contrário, na sua terra produz muito bem, e na terra do seu vizinho não produz nada. Mas é o mesmo lote. E aí, você pode dizer que o problema foi da semente? Se você viu que a mesma semente no campo do seu vizinho produziu, o problema não está na semente, o problema está no solo. E aí eu volto aquele texto do Espírito de Profecia que fala que nós devemos cultivar, preparar o solo do nosso coração para receber a semente. E aí, enquanto a Andy estava comentando também, eu estava pensando aqui o seguinte: a semente que ela cai na beira do caminho, ou que cai onde a terra é rasa, ela não entra de verdade no solo. Ou seja, como se a gente não se apossasse direito da palavra de Deus, né? Porque a palavra de Deus foi escrita para nós. Jesus falou a respeito do sábado. O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. A palavra de Deus foi feita para nós, mas ela só vai ser nossa de verdade se a gente se apossar dessa palavra. A palavra de Deus fechada no armário não vai me proteger do mal, não vai servir de nada. Então, ou eu me aposto dessa palavra, e aí sim ela vai produzir os resultados dela na minha vida, e eu vou produzir fruto para a honra e glória do nome do Senhor. Ou então, se eu não me apostar dessa palavra, a semente não entrou, não caiu no solo bom. E aí não vai produzir. Mas o erro não está na palavra. O erro está no solo. Porque essa mesma palavra cai no outro solo e produz. Essa mesma semente cai no outro solo e produz. Então, o erro está na nossa vontade. Eu lembro do texto do Espírito de Profecia que fala que Deus tomou todas as provisões para que a gente seja salvo. E que a única coisa que pode nos impedir de alcançar a salvação é a nossa vontade perversa, se a gente interpuser a nossa vontade perversa no caminho. Eu mencionei isso em alguma lição do trimestre passado, não lembro qual, mas eu lembro que eu mencionei esse texto. E isso fala muito forte, ainda mais diante dessa parábola. Acho que não tem como esquecer disso. Você queria falar, Ed? Sim. Enquanto vocês estavam falando, eu estava pensando aqui, né? É bem complicado, é triste pensar que a gente pode estar fazendo a obra de Deus, mas sem estar conectado com Deus da obra, né? E quando eu penso nisso, né, essa parábola, e especificamente esse solo, em que nasceram espinhos e focaram a semente, né? Eu vejo, assim, que isso pode ser uma realidade, infelizmente, na vida dos cristãos. Eu estava pensando aqui sobre Jesus, né? Quando os discípulos foram para a missão, Jesus mandou para a missão, eles voltam, e Jesus chama eles à parte, para um momento de descanso. E quando a Ellen White está comentando sobre isso no Desejar de Todas as Nações, ela fala que aquele momento era muito importante para que os discípulos tivessem esse contato com Jesus, para que eles pudessem ser capacitados realmente para continuar fazendo a missão, para que eles também não se engrandecessem por estar fazendo aquilo, né? E que eles não perdessem de vista de que era que o poder deles para realizar aquela obra provinha de Deus, que não era sobre eles, né? Então, quando se trata desse solo cheio de espinhos, é possível que a gente, às vezes, não sei qual é a realidade de quem está assistindo agora, né? Talvez você seja muito envolvido nas coisas da igreja, participe de vários ministérios, faça muitas viagens missionárias, ajude de diversas formas, isso é muito positivo. Mas nós não podemos perder de vista a importância dessa conexão com o Deus da obra, né? E conectando com isso também, nós podemos também, a questão do solo em que a semente não germina está relacionada também com, como nós falamos, os cuidados da vida, mundanismo, as preocupações, enfim, são coisas que podem realmente nos afastar de Deus, fazer com que essa semente não germine. Então, esse primeiro exemplo que eu dei, dessa questão de não perder de vista o Deus da obra,
para que a semente possa verdadeiramente frutificar, né? Que o solo seja, que essa semente, que esses espinhos não sufoquem a semente que foi plantada. Também tinha mais uma coisa aqui interessante, Isa, sobre a semente ser impedida de germinar no nosso coração. Outra coisa, ainda dentro de tudo isso, né? Mas a falta do solo ideal pode impedir a semente de germinar no nosso coração. E eu passei por uma experiência interessante. Quando a minha família mudou para o sítio em 2015, a gente decidiu plantar mandioca. A gente plantou 2,7 hectares de mandioca, se não me engano. Foi uma coisa assim, era bastante mesmo. E aí, no meio da mandioca, começou a nascer uma plantinha diferente. E aí, meu pai falou bem assim, isso é mato, pode cortar tudo. E aí, tava eu, meu pai e meu irmão limpando ali o mandiocal, e a gente tava cortando. Mas isso aqui parece um quiabo, não é? Não, não é quiabo não, filho. Como é que vai nascer quiabo aqui? Eu não plantei quiabo aqui. Eu plantei, foi, não, pode cortar. E a gente foi cortando. Quando a gente já tinha limpado mais da metade do mandiocal, passou o vizinho por lá e falou assim com meu pai, Manuel, o quiabo tá bonito, né? O plantio de quiabo do senhor. Meu pai, não plantei quiabo. E naquele lá no meio da mandioca, não é quiabo, seu Manuel? Meu pai, não plantei quiabo. É assim, é quiabo. E a gente ficou assim, mas como que nasceu quiabo no meio da mandioca? E a gente foi conversar com as pessoas que estavam na comunidade há mais tempo, né? E eles falaram pra gente que há mais de 10 anos atrás, uma família tinha plantado quiabo naquela região. E aí, o quiabo secou, né? Já no final da produção, o quiabo secou no pé, a semente ficou guardada no solo por mais de 10 anos. E aí, quando a gente gradeou, quando a gente deu ao solo as condições necessárias para aquela semente germinar, a semente estava lá, pronta para germinar. E a semente germinou e a gente colheu muito quiabo de lá. Muito quiabo mesmo. Ou seja, Deus é tão bom que mesmo nos corações que aparentemente não estão prontos, mas é terra boa, sabe? Mas o solo ainda não foi cultivado. A semente fica lá guardadinha. E é por isso que nosso papel como semeadores, né, a lição fala disso, né, nosso papel como semeadores, uma vez que a semente já produziu em nós, é por isso que a gente tem que semear. E não é nosso papel julgar, essa pessoa é tal tipo de solo, essa pessoa é tal tipo de solo, essa pessoa é tal tipo de solo. Porque às vezes o solo não está pronto hoje, mas esse solo pode ser trabalhado. E quando ele for trabalhado, se a semente estiver sendo lançada lá, ela pode germinar, ela pode produzir. Mas se a semente não estiver lá, tem como ela produzir. Então, nosso papel é levar, instar, pregar a tempo e fora de tempo, como disse o apóstolo Paulo, se não me engano, falou para Timóteo. Amém, isso mesmo. Realmente, Matheus. E eu queria compartilhar com vocês agora o nosso momento especial do Dica de UIC. Roda a vinheta. Então, pessoal, a nossa dica desta semana é o livro Parábolas de Jesus. Nada mais apropriado para esse momento, né, do que esse livro. Esse livro é muito especial para aqueles que não leram ainda. Leiam. É um daqueles livros que a gente começa a ler e quer sublinhar do começo ao fim, quer marcar tudo do começo ao fim, porque tem uma frase mais linda do que a outra, né? Mas eu trouxe uma aqui sobre essa parábola do semeador, né? E eu achei muito especial, que diz assim: a semente, os espinhos nascem em qualquer solo, mas a graça necessita ser cultivada cuidadosamente. O solo do nosso coração deve ser cultivado. Eu achei muito linda essa frase, porque vem a calhar exatamente isso com o que o Matheus estava comentando, né? Às vezes a gente oferece um solo apropriado e a semente germina, né? Mas as coisas, as ervas daninhas, os espinhos, as coisas que não fazem parte da verdade, né? Que afogam a verdade, eles não precisam de um solo especial no nosso coração para crescer, né? Eles nascem assim, sem aleatoriamente, sem ninguém ir lá plantar.
Então, a gente precisa dar um solo apropriado para que a semente da verdade cresça e essas outras ervas daninhas, espinhos e outras coisas que atrapalhem a semente da verdade não venham a se desenvolver no nosso coração e dividir o espaço com a palavra da verdade, né? Mas apenas a palavra de Deus deve ocupar espaço no nosso coração. E eu queria, então, lançar para vocês a última pergunta, né, dessa lição, que diz o seguinte: como preparar o solo do coração para receber a semente da verdade? Na prática, aí, falem para o pessoal como que a gente vai preparar o solo, porque a gente já sabe que o problema não está na semente, não está no semeador, está no solo, né? Então, como que a gente vai cultivar o solo do nosso coração? Então, eu vou falar. Então, a lição veio trazendo dois aspectos bem interessantes, né? Falou sobre a cultura na qual nós estamos inseridos e também o ambiente que nos cerca. São duas coisas que vão afetar muito o solo do nosso coração. Então, quando se trata do ambiente, quais são as influências que nos cercam, né? Os assuntos aos quais nós nos expomos e etc. Então, essas questões, elas vão, de alguma maneira, afetar o solo do meu coração, que é, no caso, a nossa mente. É onde a palavra de Deus é recebida, é interpretada, né? Então, o ambiente que nos cerca. E outro aspecto que trouxe é a cultura. Então, os valores, né? Tudo aquilo que de alguma forma se relaciona com, por exemplo, até a nossa alimentação tem relação com isso, né? O estado da nossa mente vai afetar a forma como nós recebemos a palavra de Deus. Enfim, os conteúdos que nós consumimos, então, filmes, séries, né? Livros que a gente lê, enfim, tudo que a gente lê, ouve, tudo de alguma forma vai estar servindo de influência no tipo de solo onde a palavra de Deus vai entrar, né? E aí, se esse solo vai ser favorável ou não para que a semente da palavra de Deus germine, vai depender daquilo que eu estou consumindo. Então, acho que nos cabe garantir, né? De que realmente aquilo que nós estamos lendo, ouvindo, vendo, tudo que está entrando pelos nossos 5 sentidos seja algo favorável para que a palavra de Deus possa realmente germinar. Bom, muito bom. Eu lembro da musiquinha, né? Cuidado, molinho, o que vê. Cuidado, mãozinha. E aí, repete, né? Algumas vezes, cuidado, molinho, que vê. Depois fala da mãozinha, né? Cuidado, mãozinho, que pega. Cuidado, porque o que come. Porque tudo isso vai moldar o nosso coração. Seja pro bem, seja pro mal. E eu lembrei que o Espírito de Profecia fala das entradas da alma, né? Que a gente tem que vigiar as entradas da alma. Mas a gente já comentou disso, acho que tem outros aspectos que dá pra gente comentar também. Então, você pediu para falar assim de forma prática, bem prática. E eu acho que não tem forma mais prática de preparar o solo do coração para receber a semente da verdade do que você querer receber a verdade. Você está disposto a seguir aquilo que a verdade pedir para você fazer. Então, você vai pedir para Deus: Senhor, mostre-me qual é a verdade. E se você for sincero de coração, Deus vai trabalhar em você e Ele vai mostrando os pontos que você precisa mudar, aquilo que você precisa fazer, porque é Ele que coloca em nós o querer e o efetuar. É o que a Bíblia diz. Então, o melhor jeito de preparar o solo do coração é pedir para Ele. E aí eu pergunto, não é fantástico isso? Porque a semeador, ele nasce a semente da verdade e ele ainda nos ajuda, nos mostra a como preparar o solo. E acho que não tem assim, como é que eu posso dizer, um passo a passo, um manual. Não, primeiro você faz isso, depois você faz aquilo. E são contextos de vida diferentes. Eu vivo no contexto, aliás, eu nasci no contexto, eu cresci no contexto. Você, Isa, nasceu em outro contexto, cresceu em outro contexto, e a Andy, e cada um de vocês que estão assistindo a gente aqui agora, cada um de vocês vem de um contexto diferente. Então, assim, não tem como eu falar para você, não, não é uma receita de bolo, você vai fazer isso, depois você vai fazer aquilo, outro, e aí vai dar certo no final. Não, não é isso. É a sua experiência com Deus, é a construção do seu relacionamento com Deus. E a isso, é só você que pode fazer. Agora, uma coisa eu te garanto.
Depois que você tentar, você não vai querer parar mais. Depois que você começar a ter assim, a sua experiência com Deus, você tiver assim, as primeiras histórias do seu relacionamento com Deus, aquilo que isso fez na tua vida, você não vai querer parar mais. E aí você vai saber indicar para outras pessoas o caminho. Você vai saber ensinar elas a preparar o solo do coração delas para receber a semente da verdade. E aí sim, você vai estar começando a semear também, como diz a lição. Amém. Sabem que eu acho mais incrível? É que fala no livro Parábola de Jesus que a própria semente da verdade, ou a própria verdade, também ajuda a preparar o solo, quando ela tá no solo, sabe? E eu não sei se vocês, como vocês trabalham aí também com agricultura, né? Tem contato aí com a horta, com as coisas. O solo, ele vai se tornando melhor à medida que a gente vai cultivando, ele vai plantando coisas nele, né? Ele vai tendo mais saúde, né? E mais nutrientes, ele vai se tornando melhor. E assim acontece quando a gente se alimenta da palavra de Deus, né? Quando a gente vai plantando, vai deixando aquela semente germinar e crescer no nosso coração. E a gente vai cada vez mais melhorando o solo. O próprio livro diz assim, ó, o arado da verdade fará a sua obra em nosso coração. Então, a própria verdade também fará a sua obra, né? E a partir do momento em que a gente permite essa semente crescer, ela germinar, crescer e frutificar, aí a gente também vai poder semear, né? Porque aí quando a gente tem o fruto tem a semente, né? E aí, com essa semente do fruto, a gente vai poder também semear como Jesus fez, porque a gente tem a experiência, né? Na parte de sexta-feira fala que nós só podemos comunicar aquilo que conhecemos por experiência própria. Saiu o semeador a semear a sua semente, e Cristo ensinava a verdade, porque ele era a própria verdade, né? Então, é o mesmo que vai acontecer conosco. Nós recebemos a semente da verdade e agora nós podemos também semear, né? Porque ela faz parte da nossa experiência, porque é ela que vive em nosso coração, é Jesus que vive em nosso coração. Então, eu quero agradecer pela presença de vocês aqui, por terem nos acompanhado, e quero convidá-los a fazermos uma oração juntos para finalizar e pedir ao Senhor que nos ajude a preparar o solo do nosso coração para que a semente da verdade possa germinar, crescer e frutificar em nós. Vamos orar? Querido Pai, Senhor, estamos diante da Tua presença nesse momento para lhe fazer um pedido especial, Senhor, que é a Tua ajuda e o Teu auxílio para transformar o solo do nosso coração, Senhor. Que ele possa ser um solo saudável, Pai, um solo bom para receber a semente da verdade. Que essa semente, Senhor, possa germinar, que ela venha criar raízes profundas, Senhor, pela nossa comunhão diária contigo, nosso tempo ao teu lado, e possa também frutificar, que as preocupações da vida, as dificuldades também não venham a sufocá-la, Senhor, mas para que nós possamos crescer cada dia diante da Tua presença e dessa maneira também, Senhor, nos tornarmos semeadores para semear a Tua palavra em outros corações, Pai, porque foi para isso que o Senhor nos chamou. Te pedimos que o Senhor possa abençoar a vida de cada um que está aqui e dos que nos assistem também. Em nome de Jesus. Amém. É isso aí, pessoal. Obrigada pela presença de vocês.